Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias que o Céu Escreveu. Esse é o primeiro episódio do ano de 2026. A gente está com o coração muito grato a Deus por termos iniciado essa jornada maravilhosa depois de ouvir a voz de Deus e decidir obedecer, para anunciar os seus feitos entre nós. O Senhor é digno de nós anunciarmos as coisas grandes e maravilhosas que Ele continua fazendo no nosso meio até os dias de hoje. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que nesse ano você continue aqui com a gente e continue também manifestando a glória de Deus por onde quer que você passe, por onde quer que você vá. Esse episódio nós vamos falar sobre saúde. Nós temos um casal aqui, muito querido, que vai contar para a gente como Deus interviu numa história de cura, de milagres, porque, gente, milagre não é quando o céu racha, não é quando os trovões anunciam. Os milagres de Deus, eles acontecem no nosso dia a dia. Basta que a gente perceba o agir de Deus. Então eu te convido para continuar aqui com a gente, para ouvir essa história, para que a sua fé seja edificada. E quem sabe que se você ainda não confia nesse Deus tão poderoso, tão majestoso e tão amoroso, você possa passar a confiar. Então fica com a gente e continua a ouvir a história que o céu escreveu na vida do meu amigo Erli e da minha amiga Eridan. Seja muito bem-vindo, Erli, seja muito bem-vinda, Eridan. Obrigado, Stantes. Obrigada, Stantes. É um prazer estar aqui, para falar um pouquinho da nossa história. É prazer muito grande meu de poder receber esse casal maravilhoso. Aqui é dupla honra, né? Dupla felicidade, né? E dupla graça de Deus estar aqui com vocês. Amém. E logo no primeiro episódio do ano. Estamos muito felizes de estar aqui para compartilhar um pouco, né, do nosso testemunho, né? Estamos pensando que não é o meu, né, mas o nosso mesmo, nosso testemunho. É interessante, Erli, você falar disso, porque quando Deus age na vida da gente, a gente não tem noção do raio de ação da ação de Deus na vida da gente. Seja com cura, seja com salvação, seja com libertação. Então, às vezes, a gente pensa que só eu me converti em casa, ou só eu estou tendo vamos dizer assim, essa cura aqui com Deus, só eu estou tendo essa intimidade com Deus, quando a gente não imagina o quanto Deus age através das nossas vidas. E eu acho que a Eridan pode falar sobre isso, né, Eridan? É verdade. Isso de Deus é que continua sendo lindo, né? Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente para que circunstâncias, pessoas sejam transformadas e alcançadas por Ele, né? Eu sei que você já está aí curiosa para saber o que foi que aconteceu com Erli, né? E aí a gente vai, claro, que perguntar para o Erli. Erli, como foi que começou essa história? Eu sei que a gente já se conhece há muito tempo. Eu sei que você, na época, né, era meio que adolescente, um jovenzinho, enquanto eu estava lá na nossa igreja, né? Eu já conhecia você, você já namorava Eridan naquela época. Eu sei que você é um homem de Deus, né, um filho obediente. Mas aí eu queria saber, conta pra gente como foi que essa história aconteceu. Uma história, um pouco longa essa história, né? Se a gente fosse realmente detalhar tudo que a gente viveu,
passaria um bom tempo aqui a gente conversando, mas a gente vai ter que resumir um pouco essa história, mas colocar os pontos importantes, né? Que o que vale a pena aqui para os nossos telespectadores, né? Nossos irmãos, nossos convidados aqui do nosso podcast está, né? Testemunhando e ouvindo aqui nossa fala, né? Eu gostaria de iniciar que nós estamos em 2026 agora, né? Em 2014 foi um ano muito difícil para mim, né? Para mim, para Eridan, para minha família, porque em 2014 foi um ano que eu passei por um procedimento cirúrgico, né? Mas para chegar nesse procedimento cirúrgico, 2 anos atrás eu comecei a sentir sintomas muito graves, né, na minha coluna, né, muitas dores. Eu passava noites sem dormir, dores muito fortes nos ombros, nas costas, né? Eu não conseguia dormir em rede. Eu ia para a cama, não conseguia dormir, ia para o sofá, passava noites em claro, acabava tendo que ir para o trabalho, né, sonolento, sem ter tido uma noite de sono, mas eu tinha meus compromissos, né? Para quem não sabe, eu sou professor, né, formado em geografias, sou diretor escolar, e naquele momento eu estava como diretor de uma escola do estado lá em Eusébio, né? Assumi a direção dessa escola em 2013, estava como coordenador de 2010 a 2013, assumi em 2013 a direção. E aí, em 2014 eu estava como diretor de uma escola chamada Escola Professora Francisca Linhares de Souza, lá no bairro Jabuti, em Eusébio. E o que é que acontece? Na luta para conseguir saber a origem dessas dores, passamos por muitos médicos, né? E o último médico por onde eu passei, que era um ortopedista que é especialista em ombros, né, pediu uma ressonância magnética da cervical e da torácica. E quando pediu essa ressonância, e vimos uma imagem muito estranha que eu levei naquele momento para quando eu recebi o resultado das imagens e o laudo, eu fui correndo lá para um hospital de emergência, na época autoclínica ali na Antônio Salles, para levar na emergência, que foi no período do carnaval, né, amor? Semana Santa, né? Foi no período da Semana Santa, para saber logo o diagnóstico, que já fazia 2 anos que eu não sabia o que era. E o médico lá, que na época eu até o conhecia, que era o doutor Marcelo, eu conheço, ele disse que não sabia o que era. Ele olhou as imagens, disse que não sabia o que, e tirou uma foto, né? E aí ele me mandou essa foto para mim, dessa imagem, e disse que a gente ia investigar, porque ele também não tinha noção do que era o diagnóstico. O que ele observava que tinha na minha medula tinha uma mancha, e não sabia o que era essa mancha, né? Então, eu tenho um amigo desde a escola do ensino médio, eu peguei essa foto que o doutor Marcelo me enviou, encaminhei para ele, que o nome dele é Marcondes, ele mora lá em Campinas, é um médico neurologista, bem conceituado, e ele me disse que eu estava com um tumor intramedular, é um tumor dentro da medula, né? E me trouxe grande preocupação, não a minha, a Eridan, porque a gente sabe que é muito comum pessoas terem lesão medular. É uma pancada, uma queda e pessoas ficarem paraplégicas, tetraplégicas, né? E eu com uma lesão, com um tumor dentro da medula, ou seja, uma área muito sensível que pode a qualquer momento a pessoa ficar sem andar, sem mexer os braços, né? E uma preocupação muito grande. E o Marcondes me disse que esse tumor tinha que ser retirado e retirado todo. E com urgência. Com urgência, o mais rápido possível. E como ele falou todo, por que ele falou todo? Porque o tumor era muito grande, muito extenso. A nossa cervical e a torácica, né? A cervical ela tem 7 vértebras, vai da C1 a C7. E ela estava o tumor na C3, C4, C5, C6, C7 e ia para a torácica T1, T2 e T3, né? Então ela passava por muitas vértebras, ou seja, muito extenso.
Mas quando eu fui na luta para os médicos neurocirurgiões, né, para fazer a avaliação, os médicos diziam que eu não tinha um tumor. Erli, vou só te interromper um pouquinho, porque a gente fala assim porque já passou, né? Já passou. Já passou. Mas imagina, você tá ali, mandou uma foto pro teu amigo, né? Para ele, claro que ninguém quer que o amigo da gente diga que a gente tá com tumor desse jeito. A gente quer que ele ligue pra gente e traga paz, né? Traga paz. Agora, como foi pro Erli receber esse diagnóstico por telefone? E como foi pro Erli comunicar para Eridan o que o amigo tinha falado? Eu vou ser bem sincero, eu não me lembro como foi que a Eridan reagiu. Acho que ela pode falar um pouco sobre isso, né? E aí, amor? Para mim foi desesperador, porque assim, eu não sabia do que se tratava, né? Quando se falou um epidimoma, eu disse o que é epidimoma. A primeira coisa que eu corri foi para a internet para verificar o que seria isso. E assim, os relatos eram piores possíveis, né? Da gravidade que era esse tipo de tumor e também pelo tamanho, né? Então aquilo ali me deu total desespero. O que é que nós vamos fazer? E aí, e o pior de tudo, que assim, esse médico mora em Campinas, né? Ele é professor da universidade, da Unicamp. Ele apenas deu o diagnóstico, mas para a gente agir aqui em Fortaleza, a gente precisava desse diagnóstico. E os médicos daqui tinham que fechar esse diagnóstico, né? Então, assim, a gente tinha o diagnóstico, que era gravíssimo, mas os médicos daqui não fechavam esse diagnóstico. Então, como é que a gente poderia agir? E ele foi muito claro com Erli. Tem que agir com urgência. E se aí não resolver, venha para São Paulo. Então, assim, foi, assim, momentos de muita angústia, de medo, assim, todos os sentimentos passaram no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a compartilhar a minha dor e a minha preocupação com os meus irmãos da igreja, com os meus amigos mais próximos. E aquilo ali foi me sustentando. Porque mesmo que ninguém sabia o que iria acontecer, o que era aquilo ali, as pessoas começaram a me sustentar em oração. E aí onde eu comecei a ver o agir de Deus, porque eu passei a não me desesperar. É como se eu tivesse ficado anestesiada, porque eu tinha muitas decisões para tomar junto com Erli, e assim, comecei a ficar anestesiada, porque assim, no início me deu desespero, mas depois eu fui sustentada e eu creio pelo Senhor, que não foi outro, porque eu falo e repito sempre, se não fosse o Senhor, eu não sei o que teria sido de mim e principalmente do Erli. Se não fosse o agir de Deus na vida dele, porque um tumor passando por 7 vértebras, né? E assim, que a gente tinha que agir de imediato, onde os riscos eram os diagnósticos, né? O diagnóstico do médico, assim, ele dizia assim que o risco do Erli era muito grande, ele ficar sem andar. E isso dava desespero, né? É nessa hora aí, né, que é bom a gente perguntar, porque a gente está aqui levando uma vida certinha, né, fazendo tudo o que tem que ser feito. E muitas vezes, em lugares por aí, acabam achando que porque somos filhos de Deus, a gente não é acometido de nenhum mal, né? Mas a Bíblia diz que chove sobre justos e injustos. E aí, como é para o filho de Deus, como é para você que está ali levando, porque eu não estou dizendo o Erli, mas já aconteceu de eu acompanhar algumas pessoas que têm um diagnóstico desse e a primeira coisa da pessoa é abandonar a Deus e achar que Deus foi injusto. Exato. E assim, Stanis, complementando o que você está falando, a gente estava numa fase muito boa, né? Assim, nós na igreja servindo, como a gente sempre se propôs, né, a caminhar juntos. Desde quando a gente começou a namorar, que a gente casou, a gente sempre teve essa vida, né, de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor. E a gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento, né? Nós não tínhamos apartamento, a gente morava no apartamento da minha irmã. E a gente, assim, estava com a vida, posso se dizer,
perfeita, né? Tudo caminhando, tudo muito bem, às mil maravilhas, né? E foi exatamente no mês de abril que a gente descobriu esse diagnóstico, né? Então, assim, o mundo, de uma certa forma, pode-se dizer, desabou, né? Nas nossas cabeças. Mas, em momento algum, a gente pensou assim, vamos nos afastar de Deus. Pelo contrário, a nossa dor nos levou mais ainda para os pés do Senhor. Amém. Mais ainda. Em momento algum a gente vamos nos afastar, vamos se revoltar, né, com Deus, porque assim, a gente ouve muito, como é que pode isso acontecer com Erli, um servo de Deus? Eu ouvi muito isso, Erli, um servo de Deus, nasceu no lar cristão, né? Por que isso aconteceu? A gente não entrou nesse questionamento, a gente foi correndo para o altar do Senhor, né, para pedir realmente socorro, provisão, né, que o Senhor agisse onde tivesse que agir, usasse pessoas, porque uma das coisas que eu mais pedi ao Senhor, que Ele usasse pessoas para nos ajudar, para nos orientar. E foi impressionante como Deus ouviu o nosso clamor, porque Ele levantou um exército. Não foi uma pessoa, não. Ele levantou, foi um exército de pessoas para nos guiar, para pegar na nossa mão, para nos direcionar o que a gente tinha que fazer nesse momento. Isso. E as coisas vão acontecendo, né, Erli? Mas, Erli, como foi tu ouvir isso do teu amigo? Pois é, realmente foi bem impactante, né? E como eu tinha que correr, a gente começou a investigar médicos, neurocirurgiões, né, em Fortaleza que fosse bem conceituado, né, fosse renomado, né? E aí a gente chegou num determinado médico, pelo plano de saúde demoraria acho que uns 2, 3 meses para ele atender, porque não tinha agenda. E a gente resolveu pagar particular, e em particular no outro dia já tinha agenda, né? E levamos os exames, ele passou um bom tempo analisando os exames, que é ressonância magnética, né? Olhou lá a mancha na medula, né? E disse que era uma mielite. O que é mielite? Uma inflamação na medula. Não era um tumor. Que, como a Eridan colocou, o nome do tumor é ependimoma, né? E era uma mielite. Eu disse, doutor, mas não corre risco de ser um tumor? Ele disse, pelo que eu estou observando, não é um tumor, é uma inflamação. E o Marcondes, ele me antecipou e disse assim, Erli, caso os médicos tenham dúvidas se é um tumor ou não é um tumor, faça o seguinte, solicite ao médico que faça o teste do líquor, que é uma agulha que coloca na coluna, retira, né, um líquido, né, na coluna para fazer esse exame, né? Enfim, eu cheguei até esse médico, orientei que ele solicitasse o teste do líquor, e o médico disse que não ia solicitar, porque caso fosse um tumor, iria desestabilizar o tumor. Enfim, ele não solicitou, apenas passou medicamento analgésico e eu voltasse para casa que eu ia ficar bom. E um outro médico, amigo, também deu o mesmo diagnóstico, que era a mielite. Até que um determinado dia, eu estava deitado numa rede e não consegui mais me levantar. É como se o tumor tivesse travado minha coluna, né? Chamei Eridan, amor, eu perdi minhas forças, não consigo mais me levantar da rede. E aí eu liguei para um amigo, né, neurocirurgião, o Dr. Eliseu Beco, e ele me disse que o meu diagnóstico realmente era um tumor, porque a inflamação ela tende a reduzir e o tumor tende a agravar, porque o tumor vai crescendo, crescendo até que ele trava, né? E ele fechou o diagnóstico e disse que eu fosse até a clínica para fazer a consulta, né? Passou medicamento, corticóide fortíssimo e que eu fosse. Aí quando eu cheguei lá no consultório, o nosso plano era 1.000, né? E ele atendia pela 1.000 e ele disse assim, Erli, o seu caso é muito delicado e o único hospital que tem as plenas condições de fazer sua cirurgia é no Hospital Regional da Unimed. Isso foi em 2014. Então, ou seja, em 2014, com certeza os hospitais não tinham os mesmos equipamentos que têm hoje, né? Hoje muitos hospitais adquiriram novos equipamentos, né? Se atualizaram, mas naquele período, em 2014,
o hospital da Unimed era o que tinha o melhor microscópio cirúrgico, foi o que ele falou. E o que é que acontece? Os outros hospitais não tinham mesmo tão bom quanto ele. E ele disse que não fazia cirurgia em outros hospitais porque os equipamentos eram menos atualizados, né? Menos tecnológicos. E o melhor era o de lá e só fazia lá porque era muito delicada a cirurgia, né? Ou então fora, em Recife, em Campinas. ou em São Paulo, né? Enfim, e eu disse que não tinha condições de viajar, era muito complicado, né? A nossa família toda aqui e tinha que fazer aqui. Então ele enviou uma guia de solicitação para a Mil autorizar a cirurgia no hospital da Unimed. Realmente não é comum isso acontecer porque são concorrentes, né? A Amil tem na sua rede credenciada o Multiclínico, São Mateus, São Carlos, São Camilo. A Unimed nunca seria da rede credenciada. Mas, como naquele momento, naquele ano, o hospital que tinha condições era aquele, tinha que ser aquele e acabou-se. E a guia de solicitação, então passamos uma luta em torno de 30 dias, né? O vai e vem, a auditoria do plano, vendo, considerando, fazendo orçamentos junto à Unimed e tal, até que depois de muitas idas e vindas, graças a Deus, foi autorizada a cirurgia, né? E eu acho engraçado, eu me lembro como se fosse hoje, né? A cirurgia estava marcada para o dia 6 de junho de 2014, a cirurgia autorizada. E no dia anterior, a atendente do Dr. Eliseu Beco me liga, né, que é o neurocirurgião, diz assim: Erli, nós vamos ter que remarcar sua cirurgia. Eu disse: mas o que foi? Não, porque tem um equipamento chamado potencial evocado que acompanha, monitoriza a sua cirurgia e não foi autorizado pelo plano. E o doutor disse que se não tiver esse equipamento, ele não faz a sua cirurgia, porque ele é muito importante para preservar os seus movimentos, evitar que haja sequelas e etc, né? Aí eu disse: Jesus amado, não tem como deixar para depois, já foi tanta luta e eu, cada dia que passa, eu estava andando menos, né, me movimentando menos, né, amor? Tava se agravando a situação, né, porque assim, a gente corria quanto tempo? E aí foram 30 dias, né, da entrada dessa papelada na Unimed, que o médico passou para o Erli, mas assim, a cada dia o Erli estava piorando, perdendo as forças, andando com muita dificuldade, as dores aumentando, mesmo com a dosagem alta da medicação, né? E aí, só que nesse mesmo processo, né, da gente estar desses 30 dias dessa espera, da Amil, porque você sabe que isso não é fácil. Essa solicitação é aquela coisa, o médico apostou tudo, né? Ele apostou tudo. Vamos tentar. A gente pode levar um sim ou não da Unimed. Só que nesse período a gente já tinha comunicado para a igreja, como eu já coloquei aqui, né, a situação da saúde do Erli, e aí foi se levantando um clamor dentro da nossa igreja por tudo que a gente já, pelo diagnóstico que a gente até então a gente não sabia, descobrimos o diagnóstico, que eram fases. Aí veio a fase agora da liberação da Unimed. Só que enquanto a gente estava nessa espera, enquanto a gente estava nessa espera, também estava um mover na nossa igreja, né? Os irmãos era uma campanha de oração. Mas cada irmão na sua casa, mas cada pessoa intercedendo pela vida dele, pelo agir de Deus, porque a gente clamava pelo agir de Deus sobre a vida do Erli, pela providência divina, porque a gente contava com essa providência do Senhor. Porque, assim, a gente não sabia, poderia vir um não da Unimed, né? Mas, nesse meio termo, já tinha uma igreja que foi levantada, né, para estar intercedendo pela vida dele. E o interessante, né, Eridan, é que eu ia exatamente falar sobre isso. A gente passa essas tribulações, essas coisas, e a gente esquece de que a gente está vivendo uma guerra espiritual. Né? Por que eu quis trazer vocês dois aqui? Porque esse aqui é o lado da guerra visível. E esse é o lado da guerra invisível.
né? Ai, parece que a Eridan e o Erli estavam tudo de boa, estava tudo paz e amor, não estava sentindo nada. Parece assim que não era com eles, né? Tem gente que vai olhar para a gente e vai achar que a gente não está se incomodando. Mas o interessante é que você disse que tinha alguém orando. Tinha uma igreja intercedendo, Tinha. né? Uma igreja intercedendo pelo diagnóstico correto. Tinha, desde o início. Né? A igreja intercedendo pela ação cirúrgica correta, Correta. pelo médico direcionado por Deus. E isso é uma guerra espiritual. E é uma guerra espiritual também na nossa cabeça e no Isso. nosso espírito. Isso. Né? Você fica ali, vou fazer o quê? Impotente, não, o que eu posso fazer? Eu dependo disso, eu dependo daquilo. Aí só que o que a gente fez, Stannis, a gente dependia de um monte de gente. De plano de saúde, de médico. E aí a gente decidiu que a gente ia se colocar, nós dois, na dependência de uma só pessoa, de Deus. Amém. Amém. Que era dele que a gente dependia. Amém. E aí, continuando essa questão do potencial evocado, que não foi autorizado, né? O que é que eu fiz? Eu acho que assim, foi a orientação do Senhor mesmo, sabe? Como eu tinha o telefone do médico responsável por esse exame, que ele tinha feito a minha eletroneuromiografia, e era o mesmo médico que ia acompanhar o potencial evocado, aí eu entrei em contato com ele. Aí disse assim, doutor André, o senhor vai para o hospital. Já que o plano não autorizou, eu vou pagar diretamente ao senhor. E vai ter a cirurgia, porque a gente não tem como mais esperar. Aí ele diz, Erli, é muito caro, o plano paga. Sim, o plano paga, mas amanhã é o procedimento e eu não tenho como mais esperar. Então você vai, eu acerto com você. E aí a gente marcou no dia 6, que é o dia da cirurgia, chegar de manhã, e eu voltei a ligar para a secretária do doutor Eliseu, dizer, vai ter a cirurgia, que eu já acertei o potencial evocado diretamente com o médico, e ele disse que vai. Aí ela entrou em contato com o Eliseu e ficou tudo confirmado. Quem faltava confirmar era o hospital, que tinha pendência. Então chegamos no outro dia de manhã, no dia da cirurgia, que estava marcada para de tarde, acho que em torno de 13 horas, não era, amor? Era às 13. E chegamos de manhãzinha cedo para chegar no hospital e dizer que estava tudo ok, que o potencial evocado já estava resolvido a situação. E aí o atendente, né, veio até a gente da administração do hospital. E a gente falou, nós já acertamos o potencial e pode confirmar que a cirurgia, reserve a sala de cirurgia que está tudo ok. Mas ele disse assim, mas você resolveu o potencial evocado diretamente com o médico, você não pode fazer isso, né? Essa situação do contrato com o médico é através do hospital onde vai ter o procedimento. O paciente não tem como resolver diretamente. Aí eu disse, pois então resolvam vocês. Ele disse, se você viu um preço que realmente era muito caro, eu não me lembro na época se era uns 15 mil 15 reais, mil, 15 né? mil. Em 2014, 15 mil era muito dinheiro, né? Então ele disse assim, se é 15 mil, o que você acertou com o médico, através do hospital vai ser mais caro, porque o hospital tem que tirar parte dele, né? Tem os custos do hospital. Então tudo bem, mas eu não posso esperar. E a gente não podia dar cheque calção, né? Porque a Agência Nacional de Saúde não permite. Eu não tinha cartão de crédito na época com limite de 15 mil. Então, assim, foi uma situação que a gente estava desesperado, mas tinha que ser resolvido. Enfim, ele disse que a gente aguardasse, que ele iria tentar resolver a situação fazendo algumas ligações. E aí a gente voltou, né? Ficou na recepção do hospital. E esse senhor que nos atendeu, que aí eu começo a colocar outra questão. Deus, ele envia anjos. E aí ele começou a enviar anjos que eu comecei a perceber, porque até então eu não via anjos. Eu estava na dependência do Senhor, mas naquele dia eu percebi o primeiro anjo enviado pelo Senhor, porque eu nunca tinha visto aquele Senhor na minha vida, né? E ele prontamente, né, se compadeceu da nossa situação, né? Ele disse que falou tudo que a gente não podia e tudo mais, falou os trâmites do hospital e tudo, mas
nós, pela fé, a gente foi. 6 horas da manhã nós estávamos lá para fazer a cirurgia, né? Levamos um não, mas o que ele fez, Stannis, que chamou minha atenção, e é onde eu falo a questão de anjo. Vocês vão voltar para a recepção do hospital e eu vou fazer algumas ligações, alguns contatos, vocês vão me aguardar. E aí a gente voltou e ficou lá, só que assim, ele não nos deu garantia nenhuma. E aí a gente voltou para a recepção do hospital, e aí ele foi lá tentar resolver, e ele, assim, como eu disse, a gente não conhecia esse senhor e tudo mais, mas prontamente, ele, assim, é como se ele tinha se compadecido da nossa situação. E aí onde eu falo, um anjo do Senhor, porque ele foi um anjo que o Senhor nos colocou naquele momento na nossa vida. E aí a gente voltou, ficou lá aguardando em torno das 10 horas da manhã, 11 horas, isso às 6 horas da manhã. A gente ficou até 10, 11 horas aguardando a resposta. Quando a gente estava sentado, esse homem, quando a gente olhou no corredor assim, bem largo da Unimed, eu nunca esqueci essa cena. Esse senhor, ele vinha sorrindo para mim, para o Erli. Assim, sorrindo, assim, como um anjo que vinha com uma boa notícia. Eu creio. E ele chegou para mim e disse assim, o senhor vai agora, já vai subir e vai se preparar, porque o senhor não vai precisar pagar nada, o senhor não vai poder fazer nada. A Unimed entrou em contato com a Amil e negociou com a Amil e vai ser tudo pago pelo plano de saúde. Glória a Deus. E vai ser usado o potencial evocado na sua cirurgia. E assim foi feito, né? E aí partiu-se para o Erli para internação, né? E aí nesse momento onde eu falo de anjo, porque a alegria daquele senhor e nos dá aquela resposta e a provisão de Deus, porque assim, a gente ia pagar. A gente foi lá para pagar. Mas nem que a gente tivesse o dinheiro para pagar, e detalhe, a gente não tinha esse dinheiro, a gente foi pela fé. A gente foi pela fé, porque a gente estava correndo contra o tempo. O Erli precisava fazer essa cirurgia, o Erli estava perdendo os movimentos, o Erli estava andando com muita dificuldade. Então a gente queria resolver aquela situação, né? A gente tinha pressa para resolver, né? Só que era uma cirurgia de alto risco, Stannis, de alto risco, assim, e pelo tamanho do tumor e tudo. Então, assim, o médico, ele não, além da cirurgia ter toda aquela complexidade da cirurgia, o médico disse que não queria mais correr um risco de ficar sem esse equipamento. Né? Então a gente, pela fé, a gente foi mesmo sem esse dinheiro, a gente foi. Vamos dar um cheque, vamos ver o que é que a gente vai fazer. Mas Deus, ele vai à nossa frente. Ele faz além do que a gente pensa, né? Porque ele fez além do que a gente imaginou. Ele colocou 2 planos de saúde para negociarem a favor da vida do Erli. E só quase impossível. Quase impossível. 2 grandes, né? 2 grandes planos de saúde, 2 concorrentes, pode-se dizer. Então, quem faz isso é só o Senhor. Não tem outra pessoa aqui na Terra que faz isso pela gente, a não ser Deus. Né? Foi o agir de Deus. Glória a Deus. E a cirurgia foi feita. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando a cirurgia foi em torno de 7 horas, né, amor? A cirurgia né? Começou em 1 hora, terminou o quê? Umas 8 horas? De início a cirurgia, eles vieram conversar comigo, né? Depois que o Erli subiu. Mas a cirurgia, ela tinha garantias? Não. E aí onde eu vou chegar nesse ponto? O médico veio conversar comigo, ele e o anestesista, e ele disse: a gente vai tentar livrar o Erli da tetraplegia. A gente vai tentar. Né? A gente vai tentar livrar o Erli. E aí, ele disse assim: Eridan, é em torno de 12 horas de cirurgia. E aí você vai ficar aguardando, e quando eu puder sair, eu saio para conversar alguma coisa com você, então eu mando o doutor Tiago, que era o anestesista. Só que nesse processo, no meio disso, né, como eu já falei desde o início, a igreja estava orando. Eu não fiquei em momento algum sozinha no hospital. Né? Enquanto eu estava no hospital, tinham pessoas comigo no hospital, orando. Né? Tinham pessoas cuidando do meu filho. Né? Porque meu filho, na época, tinha 10 anos. Hoje ele tem 21 anos, mas na época ele tinha 10 anos. Ele não tinha ideia da dimensão desse problema do pai. Né? E eu fiquei no hospital e algumas pessoas foram para o hospital para ficar comigo. E eu sei que quando passou mais ou menos umas 7 horas, 8 horas, saiu o médico, o anestesista, para falar comigo. Aí eu tomei um susto, né? Porque eu disse a previsão seriam 12 horas de cirurgia. Porque eles pediram 12 pinos, porque eles iam serrar as vértebras e iam colocar pino.
Aí ele chegou até a mim e ele disse, Eridan, a gente foi para um plano B. Quando a gente abriu o Erli, as vértebras do Erli estavam bem desgastadas. Então a gente foi por um processo mais arriscado. O tumor não foi tirado, eles ficaram ele usou essa expressão, a gente ficou escavacando o tumor. Tirando mesmo, empurrando ele para tirar, ficou todo despedaçado, o tumor. Ele não foi tirado inteiro. E isso eles foram fazendo, passando por cada vértebra. Porque, por baixo das vértebras, né? Porque do plano A não dava para fazer assim, porque ele disse, se serrasse, não teriam como colocar os pinos, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, foi feito isso, foi retirado todo o tumor, não ficou nada, não foi comprometido, nada. Tanto que quando ele veio falar comigo, ele já veio com um sorriso no rosto também, que ele disse assim, você ouviu o barulho aqui fora? Eu disse, não, eu não ouvi nada, eu estou tão tensa que eu não escutei nada. Depois a gente fez uma festa agora no centro cirúrgico. Porque... Eu gostaria de falar um pouco dessa festa, que eu me lembro, né? Como foi essa festa? Na hora que eles me acordaram, né? Aí eles disseram assim, a primeira coisa que eles falaram, Erli, mexa as pernas. Foi a primeira coisa, foi a ordem que eles disseram. Aí quando eu mexi as pernas, aí eles fizeram essa festa. Glória a Deus. Pois porque ele disse assim, que antes deles pedirem ele para mexer as pernas, eles pegaram uma agulha e saíram passando debaixo dos pés do Erli. Eles começaram a fazer esses testes cedo, porque eles queriam já ver, né, se não tinha sido comprometido, né, porque ele já estava com alguns comprometimentos, né, com dificuldade de andar e tudo. E aí ele disse que quando passou uma agulha, que o Erli mexeu o pé. Pronto, ele disse que foi foi festa no centro cirúrgico, né? Aí foi quando eu virei para ele e disse assim, foi o Senhor que estava ali naquele centro cirúrgico, que usou a vida do doutor Eliseu como instrumento dele para operar essa cirurgia no Erli. Glória a Deus. Aí ele olhou para mim assim, sorriu, ele disse assim, realmente foi uma cirurgia assim, bem complicada, mas assim, a gente sai muito satisfeito, porque assim, não foi comprometido nada. Para a honra e glória do Senhor. Amém. De quase paralisado, hoje totalmente restaurado, Amém. né? Graças Amém. a Deus. Erli, mas teve alguma complicação no pós-cirúrgico? Teve complicação, né? O que aconteceu? Eu fiquei acamado, né? Porque quando mexeu na medula, praticamente é como se tivesse resetado minha parte neurológica, né? Então a parte neurológica foi toda mexida e eu perdi as forças das pernas, dos braços. O braço esquerdo eu não conseguia levantar, o braço direito eu movimentava com dificuldade. As pernas, eu chegava a movimentar as pernas, mas não tinha força mais para ficar em pé, né? Por sinal, no hospital tentaram me colocar em pé no dia da alta e eu praticamente caí lá, sentei na sala, lá na enfermaria, porque eu não consegui ficar em pé. Então fui de ambulância para casa, né? E fiquei acamado. E quando eu fiquei acamado, um determinado dia a gente estava tendo fisioterapia diária, 2 vezes por dia fisioterapia, uma com o Dr. Góes, outra com o Dr. Antônio. Góes? José Góes. Ah, meu Deus. Góes, meu filho, você me acompanha até aqui. Góes é um amigo querido. Se você vê, Góes, um abraço pra você. Tem uma caminhada com ele. E o Antônio, que é um primo meu também, maravilhoso, um fisioterapeuta. Aí o que acontece? Aí quando eu estava num dia na fisioterapia, o Antônio colocou o oxímetro aqui no meu dedo. Interessante, antes da pandemia, né, que com a pandemia muita gente comprou oxímetro, mas naquele período ele sempre usava o oxímetro. E eu tava assim um pouco ofegante naquele dia e ele diz, Erli, meu oxímetro tá maluco, tá doido, tá alterando aqui a frequência, tá dando 180, 160, ele deve estar com problema, deve estar quebrado. Na verdade, meu batimento cardíaco tava super acelerado, né? E eu estava ali com sérios problemas. E nesse dia, era um dia de jogo do Brasil, da Copa do Mundo de 2014, aqui no Castelão.
né? Então, para conseguir uma ambulância era difícil. A gente tentou um táxi de cadeirante, que na época tinha uns doblô. Hoje eu não vejo mais, que era tipo um táxi para cadeirante, tipo doblô. Aí a gente conseguiu, aí cheguei lá à noite, né? Eu comecei a passar mal de manhã. Cheguei à noite lá no hospital e, através do diagnóstico, viram que eu precisava com urgência de uma UTI, por causa da minha frequência cardíaca. E não tinha nenhuma UTI disponível na cidade de Fortaleza pelo plano, porque a FIFA reservou todas as UTIs, mesmo os leitos estando vazios, mas não podia porque por causa da Copa do Mundo, por causa do estádio no Castelão, então tudo estava reservado. Aí encontraram um leito num hospital lá no centro de Fortaleza, né, que a FIFA não tinha adquirido, e aí eu fui remanejado por esse hospital, né? E lá, no início, eu fui diagnosticado com pneumonia. E começaram a iniciar o meu tratamento com pneumonia. Até que chegou essa informação na igreja, né? Nos grupos da igreja. Ah, o Erli passou mal, o Erli se internou e tal. Aí a doutora Yara Chaves, né? Nossa querida irmã lá da igreja, foi até o hospital me visitar e saber o que aconteceu, né? E a Yara, sabendo de toda a minha história clínica, disse: o Erli não está com pneumonia, o Erli está com embolia pulmonar. Viu o raio-x, viu uma mancha no pulmão. Aquela mancha não era da pneumonia. Aquela mancha, ela disse que era um trombo que estava lá, né? E assim, porque eu compartilhei, né, a situação no grupo desse grupo do WhatsApp da igreja, essa situação que ele estava internado, que disseram que era pneumonia, e ela achou estranho e foi até o hospital. Que, como ele acabou de falar, quando ela viu, ela pediu para ver as imagens. E lá estavam, né, fechando como uma pneumonia. Quando ela viu as imagens, ela me chamou, tá? Eu estava com um grupo de irmãos, né, lá na recepção do hospital. Inclusive, na época, o pastor Domingos também, que era pastor da nossa igreja, estava lá comigo. E ela nos comunicou assim, ela disse: olha, não é uma pneumonia. O Erli teve uma embolia pulmonar gravíssima. Aí me chamou e disse assim: Aridan, eu tenho algo a lhe dizer. Eu só vi esse tipo de embolia em pacientes que vieram a óbito. Em pacientes vivos é a primeira vez. Foram as falas da Yara. Isso aconteceu 9 horas da manhã, quando ele começou a passar mal. Aí eu olhei assim para ela com um olhar de desesperada. Ela disse: mas calma. Se ele está vivo até agora, né, a gente vai correr para agir. Porque eu vejo, ela olhou para mim, segurou nas minhas 2 mãos e disse assim: eu vejo você e o Erli testemunhando do milagre no púlpito da nossa igreja. E aqui estamos nós, né, contando mais uma vez esse testemunho. Porque ela foi muito clara. Não é uma embolia pulmonar simples, é uma embolia pulmonar grave, que eu já vi só em pacientes que vieram a óbito. E outra coisa, Stânia, ela não trabalhava naquele hospital, né? E você sabe que você não pode chegar no hospital, agir, tomar decisões, não. Nesse dia a Yara chegou lá, a Yara agiu, mandou, fez o que quis e o que não quis, sabe? Com determinação, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Deus deu autoridade a ela. Porque naquela mesma noite, o Erli já estava com dificuldade de respirar, porque tinham vários trombos comprometendo o pulmão do Erli. E se esses trombos caíssem para o coração, era morte súbita. E nessa mesma noite, ela só me pediu o contato do Dr. Eliseu, porque ela iria tomar algumas medidas, né, para começar uma medicação, para poder desobstruir, só que ela precisava da autorização do Eliseu. Né? E aí, onde todo mundo, como é que ela conseguiu fazer isso dentro de um hospital que ela não trabalha? Com a autoridade de Deus, que Deus deu a ela. Porque ela agiu de um profissionalismo, assim, e também, em primeiro lugar, como uma serva de Deus, porque ela agiu de uma forma que eu não sei explicar. Só Deus explica o que aquela médica fez, porque ela agiu com segurança. Ela tomou todas as medidas cabíveis naquela noite, né, para começar, né, a melhorar a situação do Erli. Porque, assim, o hospital dizia uma coisa,
e ela disse outra. Só que aí a gente começou novamente uma guerra dentro do hospital, porque ela fechou um diagnóstico e o hospital não. E aí o hospital disse assim, eu quero um exame que comprove, né, o que ela está dizendo. Porque ela viu isso num raio-x. Né? Eu creio direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo isso sempre, eu sempre vou dizer. Porque o hospital exigia que fosse feita uma tomografia para constatar o que ela estava dizendo. Né? E aí, onde entra uma outra médica, que é a doutora Norma Selma, que é também da nossa igreja. A Yara entrou em contato com ela. Ela, no outro dia, foi até o hospital. E ela chegou sem trabalhar no hospital. E ela disse, eu vou realizar o exame nele. É porque o exame, eu fui para a sala de exames e o exame não tinha sido realizado, né? Eu me lembro. Não conseguiram porque a bomba de infusão estava com problema. Me tiraram da UTI, aí levaram para a sala de exames. Aí na sala de exames não conseguiram realizar meu exame, porque a bomba de infusão estava quebrada. Aí na hora que eu estava entrando na UTI, bem pertinho, a Norma Selma chega nesse mesmo momento e pergunta, vocês estão levando o Erli para onde? Não, está voltando para a UTI, porque a gente está trazendo ela da sala de exame. E aí ela pergunta, vocês realizaram o exame? Não realizamos porque a bomba estava com defeito. Eu disse, pô, então tá bom. Vocês vão voltar de novo para a sala de exames e vocês vão levar para lá, porque eu vou fazer esse exame do Erli. Aí, mas doutor, o problema da bomba, não, se vocês não sabem fazer, eu sei fazer, porque lá no hospital de Messejana acontece esse tipo de situação e eu resolvo do mesmo jeito e faço o exame dessa forma, mesmo com a bomba, pode voltar, se vocês não sabem, eu faço. Provisão de Deus, né? Provisão de Deus, porque nesse mesmo instante o diretor... Não basta ser médico, tem que ter know-how. E assim, e o que a gente percebeu, e nesse mesmo instante, o diretor do hospital estava rondando a gente. Quem é esse paciente? Porque chegavam as médicas e estavam agindo. Elas não pensaram, tipo assim, elas agiram direcionada, as duas, pelo Espírito Santo de Deus, elas não esperaram. Elas foram lá e agiram. E assim a Norma entrou, realizou o exame, né? Fechou-se que realmente era embolia grave, né? Como é que chama-se o nome da embolia? Embolia... Ele disse era o trombo a cavaleiro, né? Deus me porque era defenda. Maciço e bilateral. Misericórdia. Eu lembrei disso agora porque eu estava numa viagem de São Paulo para Paris, no meio da viagem. Eu já fiz Fortaleza, São Paulo, Paris, no meio da viagem São Paulo, Paris. Eu dormi, só que eu tenho vários problemas de circulação. E eu esqueci de colocar a meia. Eu estava tão cansada e eu falei, não vou botar essa meia hoje, não. E numa viagem de voo econômico, né, as pernas assim. Aí eu acordei, gente, desesperada, passando mal. Aquela vontade de respirar e não conseguia, e uma agonia, e eu empurrei a minha amiga, eu sai, e ela, o que eu? Sai daí! Aí ela saiu, eu passei literalmente por cima das pernas dela, comecei a andar no corredor e fui lá perto da aeromoça e falei assim, ela me dê uma água, por favor. Deus, ele realmente manda os seus anjos. Eu não sei a cara daquele homem, eu não sei a cor do cabelo dele, eu nunca vou esquecer a voz dele. Esse homem chegou para mim e disse assim, você está bem? O que aconteceu com você? Aí eu falei assim, eu estava ali deitada e eu comecei a passar mal, senti falta de ar e não sei o quê. Aí ele disse, eu sou médico, posso pegar no seu pulso? Aí eu disse que eu tinha andado, tinha bebido água e tinha respirado profundo e tinha me alongado e tudo. Gente, peguei o meu óleo, que eu ando sem ele, e cheirei o meu óleo, né? E isso foi uma das coisas que realmente fez diferença, porque ativou a minha circulação. E aí ele pegou o óleo de peppermint, viu? Ele pegou no meu pulso. E disse, agora você tá bem, eu tô lá atrás. Ele só fez assim, eu tô lá atrás. Caso você sinta algo de novo, peça para a aeromoça me chamar pelo médico. Ele não disse o nome dele. Pelo médico que está no voo.
Aí eu olhei para ele e falei assim, tá bom, doutor, mas não vai ser preciso. Ele, ano passado, eu voltei para o meu angiologista e aí eu falei para ele que depois da viagem eu tive um trombo na perna e contei a história para ele. E aí ele estava assim, escrevendo, né? Aí quando eu falei o que aconteceu no avião, aí ele parou e falou assim, Stanis, você teve uma embolia pulmonar dentro do avião. Menina, eu fiquei da cor desse negócio, branca. Eu, hã? Aí ele disse, você teve uma embolia. Eu não sei nem como é que eu estou conversando aqui contigo. Aí eu falei assim, doutor, eu sei. Existe um Deus que sustenta a minha vida. Né? Glória a Deus. É esse Deus que nos sustenta. Amém. De todas as formas. Eu nunca, talvez queira eu encontrar esse médico no céu, né? Porque eu creio também, Eridan, que foi um anjo do Senhor. Porque, amiga, do nada aquele homem, eu não sei, de verdade eu não sei nem se foi real, né? Porque são coisas que a gente, depois que passa, a gente não consegue entender, né? A gente não tem nem a imagem do rosto da pessoa, porque a gente não vai encontrar, eu acho que não vai encontrar nunca mais. E aí eu vejo, né, Deus agindo através da vida da Yara e da vida da Norma também. Eu creio como Deus se moveu e tem se movido. A gente há pouco estava falando, né, Eli, que eu estava vendo que as pessoas hoje estão doentes com medo de ficar doente. Né? O nível de ansiedade tão grande e com medo de tantas doenças que têm startado, são tantos casos de câncer e de câncer ginecológico de mama em mulheres tão novas, né, que é muito alarmante. E aí a minha pergunta é, onde está a nossa confiança, né? Onde está a nossa confiança? Porque as doenças, elas sempre existiram, as bactérias, os vírus. E sempre vão existir, e né? sempre vão existir. E aí a pergunta também, para onde é que a gente vai correr quando se deparar com esse tipo de situação, né? Sim. Porque um diagnóstico ruim sempre aparece. Acho que faz parte da vida. A gente tem que saber só para onde é que vai. Quando a gente se depara com um diagnóstico ruim, um diagnóstico que a gente não está esperando. Né? Porque não é fácil quando a gente está num processo, está tudo caminhando, tudo muito bem, que era a nossa situação, né? Eu trabalhando, Erlinde, com a vida toda organizada. E aí a gente se depara com um diagnóstico desse, com essa gravidade. E além do mais, depois de ter feito tudo, o Erli com 21 dias tem uma embolia pulmonar grave, né? Que ficou entre a vida e a morte. Que teve até um dia... Lá eles não abriram lá o UTI, né? Pois é, porque teve... inclusive, teve um dia... Pra se despedir de mim. Dia, porque assim, enquanto a Yara chegava para mim e dizia, eu vejo vocês testemunhando no púlpito da igreja. Os médicos do hospital... Tipo assim, não tem mais o que fazer. Aí os Tobias e os Sambalates estavam lá para ser contra, né? Pois é, não tem mais o que fazer. Tanto que um dia eles abriram, a UTI ficou aberta, tipo assim, quem chegou, tipo assim, avisa a família, despedir, né? Venham se despedir dele. Só que ela era muito confiante, né? E que, tipo assim, a gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance. E, além disso, como eu falei, a gente colocou isso perante a igreja. Eu lembro demais que teve uma noite no culto de doutrina, né? Foi convocada a igreja para ir para o culto de doutrina e a igreja levantou um clamor a favor da vida do Erli, sabe? Em prol da vida dele, que o Senhor agisse, que fosse feito um milagre, porque o Erli ele precisava de um milagre. Só o Senhor poderia agir em favor da vida dele. Né? E assim a igreja fez, que foi na noite que antecedeu o que ele foi fazer o procedimento, o cateterismo, porque até para fazer o cateterismo era um procedimento que assim, não é tão grave, só que era grave na situação que o Erli se encontrava. Com 21 dias de operado, ele poderia ter uma hemorragia no momento do cateterismo. Mas antes disso, amor, tá antecipando um pouquinho, né? Botando um pouquinho pra frente, porque assim, a Yara chegou pra você e disse que precisava tomar uma decisão, né?
Qual era a decisão? Porque ela precisava passar um trombolítico, é um anticoagulante. E eu tava com essa cirurgia recente, entendeu? Do quê? Da retirada do tumor. E o trombolítico, por ser anticoagulante, eu poderia abrir, né, a cicatriz da cirurgia e ter uma hemorragia, né? Então eu poderia, através daquela decisão, eu poderia morrer de embolia se não tomasse um anticoagulante, ou morrer de hemorragia se eu tomasse um anticoagulante, né? E aí a Yara conversou com você, né, sobre essa decisão, que era uma decisão difícil, né? Ela perguntou se eu autorizava o procedimento, né? Que teria que dar um anticoagulante. Você perguntou, Yara, o que é que você faria se fosse alguém da sua família, não foi isso? Foi. Ela disse assim, aí onde ela repetiu novamente, eu autorizava. E repetiu novamente, eu vejo vocês testemunhando no púlpito da igreja. Amém. Ele disse que autorizou e botava na dose máxima um anticoagulante, né? Então, assim, colocando essa parte, para concluir, eu precisava sair daquele hospital com urgência, que estava lá no centro de Fortaleza, né? Tava tomando um anticoagulante, sendo que lá não tinha um procedimento de hemodinâmica, que era para fazer o cateterismo. E eu tinha que ser transferido de hospital. E os médicos do hospital não estavam me liberando, porque achavam que eu corria risco de vida e poderia ir a óbito mesmo na transferência. Então a própria Yara se responsabilizou nesse meu processo de transferência e ela foi me arrumar, né? Ela foi lá me preparar para a transferência, né? Aí fui transferido e aí fui fazer esse processo da hemodinâmica, né, para tirar os trombos, né, amor? Foi o doutor Lucimar, na época, que fez esse procedimento. A especialidade é cardiovascular. E graças a Deus foi um sucesso. Porque assim, elas, até isso, ela teve uma intervenção delas, Stanis, porque elas não me orientaram que eu não deixasse, não ficasse por conta do hospital esse procedimento, né? Que eu pagasse um médico particular para fazer esse procedimento pelo risco que era esse procedimento, né? E assim a gente fez, foi onde entrou o doutor Lucimar, né? E como a gente tem falado aqui desde o início, houve uma intervenção muito grande delas, né? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Houve uma intervenção muito grande da igreja, dos irmãos, da família, porque assim, as coisas iam acontecendo. No momento, a gente não conseguia entender, porque era tudo tão intenso, e tudo tão rápido, e tudo tão preocupante, né? Mas as coisas iam acontecendo, porque o Senhor, Ele estava agindo, Ele estava usando anjos, usando pessoas que a gente nunca mais vai encontrar na vida. Pessoas que passaram, né, no nosso caminho porque foram 3 transferências de hospital, ele passou por 3 hospitais, transferência de ambulância, e não eram ambulâncias comuns, tinha que ser aquelas ambulâncias de UTI, porque tinha que ter um médico, um enfermeiro, né? E eu nunca tinha feito isso na minha vida, dentro de uma ambulância, nas ruas de Fortaleza. Então, assim, foram momentos muito difíceis, onde só realmente o amor de Deus, as orações dos irmãos me sustentou como esposa e sustentou ele, porque o Erli, ele era um homem de fé. Eu sei que ele era um homem de fé. Que ele um homem de fé, porque ele tinha muita fé que ele estava dentro da UTI, ele não tinha noção porque enquanto ele estava dentro da UTI, os corredores do hospital estavam um caos. Porque assim, eu tinha que tomar decisões sérias, né? O irmão dele, o Márcio, que me ajudou muito também a tomar muitas decisões, porque a partes burocráticas, assim, eu não tinha cabeça para esse tipo de pagamento, uma coisa, eu deixei com meu cunhado, né? Mas assim, enquanto ele estava lá quietinho na UTI, tava um caos lá fora, né? As pessoas que tiveram dias assim que foram assim muito difíceis, sabe, Stanis, mas onde o que aliviou esses momentos foi o apoio das pessoas, sabe? Por isso que eu digo assim, hoje quando eu vejo as pessoas passando por dificuldades, seja lá qual for, principalmente em questão à saúde, sabe? O chegar junto, o acolher, o orar, isso faz tanta diferença.
porque isso fez diferença na minha vida. Eu nunca vou esquecer pessoas que chegavam ali para levar um lanche para mim. Quantas vezes a Roberta chegou no hospital e quantas outras pessoas, quantos outros irmãos chegavam ali, a Adriana e tantos outros chegavam para ficar comigo. Nem ficavam sentados olhando para mim, mas estavam ali para mim não estar sozinha. Nesse período também teve o aniversário do nosso filho, né, o Guilherme, que foi no mês de julho, aniversariou, e os irmãos organizaram Os também 10 anos do Guilherme. uma festa de aniversário para ele. A Eridan não tinha cabeça para nada, né? Eu estava Na UTI, internado, estava na UTI mas ainda. os irmãos organizaram e fizeram uma festa de aniversário. Que incrível, né? Ele teve a festinha até para ele desopilar, para ele não ficar pensando, né, nos problemas, a mãe ausente, eu ausente, né? E aí ficava na casa de um irmão, ficava na casa de um familiar, mas os próprios irmãos Glória a organizaram um Deus. aniversário para o Guilherme. A gente vê o cuidado de Deus em todas as áreas, né? Todas, em todas porque as circunstâncias. ele cuidou de tudo, porque assim, eu sou uma mãe bem presente, onde eu costumo assim caminhar, segurando nas mãos dos meus filhos, né? Mas assim, nesse período eu tive que, de uma certa forma, abandonar. Entreguei na mão das pessoas e eu fui cuidar do Erli. E glória a Deus que cuidou tão bem. Gente, aí isso tem que ser um outro podcast. A gente vai vir aqui, né, para um outro podcast, porque tem uma outra história aí. O Erli ficou tão bem nesses dias, né, de cama, que 9 meses depois a Esté nasceu. Então, isso é história para outro podcast, né? A pessoa se recuperando de uma cirurgia, ainda faz uma menina e uma menina linda. Linda e maravilhosa. Então, isso é mais milagre de Deus, isso é mais histórias que o céu continua escrevendo. Eu quero dizer para vocês que a gente vai ter um outro tempo para conversar mais, né? Nem que seja uma live, nem que seja no Instagram, para a gente poder... assim, é como eu disse, tinha que ser um resumo do resumo, porque a história ainda não foi 100%. Não, Tem e o céu não deixa de coisa escrever, ainda. não. O céu não deixa de escrever, né? Glória a Deus por isso. Com certeza. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo testemunho que vocês têm sido, né? E a coisa que mais é marcante de tudo isso, né, e que a Eridan frisa bem, é que a gente não esqueça de que eu sozinha não sou igreja. Isso é o maior engano que plantaram na cabeça dos cristãos. Ah, eu sou igreja. Mentira. Igreja significa assembleia. Você só é igreja quando você está junto com outros. Sabe quem disse isso? O próprio Jesus. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, aí sim eu vou estar presente. Então, eu espero que, em nome de Jesus, essa história que o céu escreveu tenha contagiado você, e principalmente você, que anda meio de nariz virado para a igreja e que tem se distanciado. Tem uma coisa que eu quero te falar, que é uma coisa antiga, pode ser uma frase de efeito, mas que é uma verdade. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Esse é um tempo de retorno para a casa do Senhor. Esse é um tempo de retorno ao primeiro amor. Pode ser que você que esteja aí me ouvindo, algo muito forte no meu coração agora, e eu creio que o Espírito Santo está ministrando a tua vida. É tempo de voltar para a casa do Senhor. Deus quer fazer a sua igreja, aliás, Deus já deu autoridade à sua igreja aqui na terra. O governo não tem autoridade que a igreja tem. A igreja tem poder para abalar céus e terra. Então, muito obrigado pela sua audiência. Fica aí com o Espírito Santo ministrando o teu coração. Repensa sobre a sua vida. E na hora do aperto, não tem outro. É Jesus. É Jesus. É Ele que vai trazer a cura. É Ele que vai trazer a alegria. Ele que vai trazer a esperança. Porque Jesus é a esperança da glória. Que esse ano seja um ano rico de plenas bênçãos no Senhor. Declaro milagres, um ano de milagres na sua vida. Que você comece esse ano de forma diferente. Que você possa iniciar esse ano, a partir de agora, na presença do Senhor.
Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom, shalom. E outra coisa que eu quero dizer, agradecer a Deus por esses episódios e agradecer também ao Estúdio Sala. Se você tem desejo de ter um podcast, quer gravar as suas aulas, quer gravar seja lá o que for, o Estúdio Sala está aqui para te atender da melhor forma, com os melhores equipamentos e os melhores profissionais de Fortaleza. Fica com Deus e até o próximo.